Louvado seja Deus por mais um dia que o Senhor nos concede na sua presença para adorá-lo na beleza da sua santidade. Graças a eles estamos aqui mais uma vez para louvá-lo. Em nome de Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei,
sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja esse Deus tremendo e maravilhoso. Graças a Ele que nós estamos aqui mais uma vez nesta noite, nesta segunda-feira, para realizar nosso culto, nossa reunião de oração no lar, ao vivo e ao mesmo tempo transmitida aí pelo Facebook, aí para todo mundo onde chegar essa live. E que Deus abençoe todos vocês que já estão conosco, já são abençoados, é claro, mas continue Deus abençoando com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E aqueles que assistirão depois, em outros momentos, também que esta palavra que logo mais será transmitida possa tocar os corações que estão passando por algumas aflições, alguns problemas, e principalmente aqueles que ainda não se converteram, que precisa se converter de verdade para fazer a vontade de Deus e mais de ninguém, é obedecer à vontade do Senhor. Isto com relação à palavra, que não podemos negá-la. Nós também temos que obedecer a outras pessoas se nós estivermos sendo submissos a eles, mas desde que esteja de acordo com a palavra de Deus. Se não for, faremos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei Nabucodonosor queria que eles ajoelhassem diante da imagem dele, e ele disse que não fariam isso, e ele disse que ia jogar na fornalha de fogo. Eles podem jogar, e eles preferiram ser jogados, e foram jogados na fornalha de fogo. Mas não estava só os três lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, tinha um quarto homem, e este homem que estava lá era Jesus com eles, porque eles foram fiéis, não negaram ao Senhor. Então, que Deus abençoe. Queremos agradecer já de antemão aos amados irmãos que estão conosco. Nós temos aí Maria José Campos, de Sertânia, Daniel Jonatas, meu neto, Jeane Cristina, minha filha, Fabiane Amorim, nossa irmã, que Deus abençoe ricamente, e com o Daniel está Oélia e Isabela. Lenildo também, meu genro, Maria de Lourdes, minha irmã, com certeza meu irmão deve estar também lá com ela, assistindo, minha mãe também, e que Deus abençoe cada um de vocês, e que nós possamos ouvir a palavra de Deus para confortar os nossos corações, porque este mundo, a gente olhando para ele, só tem misérias. Vai para a televisão, só tem também, não presta assistir, esses jornais, as pessoas só falam do que é ruim, não traz nada que é bom. E tem tanta coisa boa neste país, nesse mundo, mas eles não falam disso. Eu gostaria que vocês, se tiver uma Bíblia aí perto de vocês, abram a Bíblia de vocês, no livro de Romanos, no capítulo 10 de Romanos, Novo Testamento, e vou ler apenas os versículos 9, 10 e 11, onde nós faremos uma meditação nesta noite, em cima desse texto, que vai ter como título Como Ser Salvo da Condenação Eterna. O ser humano, depois que pecou, ele está destinado à condenação. E como nós vamos ser salvos desta condenação eterna? Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dar essa dica para a gente. Então hoje nós teremos essa dica de como nós sermos salvos da condenação eterna. Vai ser a mensagem mais tarde que vai ser meditada sobre esse texto, Romanos 10, versículos de 9 ao 11, que diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Amém. Louvado seja Deus. Então, logo mais, nós estaremos meditando sobre o tema como ser salvo da condenação eterna, de acordo com estas palavras de Paulo aos Romanos, do capítulo 9 a 11. E que Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra. A palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. Francisco Alves, está aí o irmão agora, ele entrou também, não só assistindo, mas entrou também no Facebook. Que Deus abençoe toda a família, toda a nossa família de sangue, mas também nossa família espiritual. E que elas sejam todas obedientes ao Senhor. Aqueles que desobedecem a Deus receberão o castigo, a disciplina, para não se assustarem tanto, a disciplina do Senhor. Porque tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Vamos cantar aí o hino, nosso hinário, novo cântico, o hino Redenção. Fala da redenção. Nós temos o tema aí, como ser salvo, né, como da condenação eterna, então vamos cantar hinos que têm a ver mais ou menos com isso. Redenção, se tiver o hinário, é o hino 268. Pendurado no madeiro, ó Jesus, pudeste assim destruir meu cativeiro e provar-me amor sem fim. Teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Este é sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, ser propício ao pecador. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Ser propício aos condenados a lutar na escuridão desse abismo de pecados, sob a dor da maldição. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Amém. Louvado seja Deus. Deus é tremendo, é Ele que vai resgatar todos aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo e escreveu os seus nomes no livro da vida. Eles podem estar aí perdidos, mergulhados na mais depravação total, mas o Senhor vai resgatá-los. E nós vamos orar. Margarida estará com a responsabilidade dos pedidos de oração pela nossa vida, pela igreja, pelos os enfermos, principalmente dessa pandemia, coronavírus. Então, Margarida estará orando neste momento por esses pedidos de oração.
Senhor Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Louvado seja Obrigado, Deus. Senhor Deus, por mais este momento aqui na tua presença para te louvar, para te adorar, porque só tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Obrigado, Senhor, por este dia, Pai Santo, que passou, e obrigado por esta noite aqui, Pai Santo, que se inicia. Neste momento, te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, porque todos nós somos pecadores e carecemos, Senhor, da tua misericórdia, Pai, porque tu és o Senhor que perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas falhas. Basta que cremos e pedimos a ti, Senhor, porque Amém. tu és Em o nome de Senhor Jesus. Todo-Poderoso, Pai. Não há outro Deus igual a ti. Louvado Neste seja momento, Deus. Pai Santo, te peço, Pai Santo, pelo Brasil, pela essa nação, que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, derramando bênçãos sem medida nesta nação, Pai Santo. Que Glória a Deus. tu esteja, Louvado seja Senhor o nome Deus, do Senhor. abençoando, Pai Santo, com paz, com tranquilidade, Senhor Deus, porque tu és o Deus da paz, Senhor. Amém. Jesus, quando andou aqui neste mundo, ele disse que nos deixa a paz, não nos dou a paz, que é a paz que Deus dá, que Jesus dá, é aquela paz tranquila, Pai Santo, mesmo no meio das tribulações, das dificuldades, mas nós temos paz no coração, porque Jesus disse, quem tem Jesus tem paz. Então, Amém. nesse momento, Pai Santo, eu te peço pelas pessoas que estão enfermas, Pai Santo, tanto desse problema do vírus, como de outro problema de saúde, que o Senhor esteja abençoando todas as pessoas, restaurando a saúde. Inclusive meu irmão Assis, que ainda continua internado, Senhor, lá no hospital em Caruaru, que o Senhor esteja, Pai Santo, usando o médico ali, Amém. para fazer Em os nome de exames Jesus. que seja preciso fazer, Pai. Louvado E que seja descubra, Deus. Pai, o que problema que ele está sentindo, dessas dores que ele está sentindo, que faz exame e mais exame. Louvado E seja ainda Deus. não ainda descobrir o certo para ser recuperada a saúde dele, mas tu és o Deus Todo-Poderoso, Amém. Senhor Deus. Então, Pai Santo, restaura a saúde dele para que ele possa voltar para casa, Pai. Em nome de Jesus é que nós te louvamos, Pai. E te peço também, Senhor Deus, que tu esteja abençoando, Pai Santo, também as pessoas, Pai Santo, que estão ouvindo aqui que vão ouvir a tua palavra, Pai, que tu esteja dando sabedoria, discernimento para aprender mais e mais de ti, entender a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Abençoa, Senhor Deus, as nossas igrejas, toda a igreja, Pai Santo, a tua igreja espalhada na face da terra, por o mundo inteiro, Pai Santo, que o Senhor esteja abençoando, dando sabedoria, Senhor Deus, cada dia mais aos teus filhos para cada dia mais estar firme e forte, Pai Santo, nos teus caminhos. Amém. E pregando a tua palavra, Senhor, Louvado porque seja Jesus Deus. disse, ide ao mundo inteiro pregar o evangelho, Senhor. Amém. Então, é um dever de todos os filhos teus pregar o evangelho para as Louvado seja pessoas que Deus. ainda não te conhecem, Pai, para que todos possam ouvir a tua palavra e ninguém dizer que não ouviu, Pai Santo, que seja pelo mundo inteiro, Pai Santo. Abençoa, Senhor Deus, todos os missionários que estão espalhados aí pelo mundo, Pai Santo, que tu esteja abençoando, Senhor, dando a ele sabedoria para falar do teu amor e da tua misericórdia, Pai Santo. E tem misericórdia também daquele povo que estão nesses lugares que é proibido falar do teu evangelho, Senhor Deus. Abençoa essas pessoas e guarda debaixo da tua santa proteção, Pai Santo, para que eles possam pregar o evangelho sem mesmo aquelas pessoas que não querem ouvir a tua palavra, mas que ele esteja lá firme e forte, Pai Santo, e que o Senhor esteja guardando, livrando de todo o mal. Amém. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento aqui, e muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que tu tem feito nas nossas vidas e por tudo que tu ainda vais fazer, porque tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo. Deus é tremendo e maravilhoso e Ele tem o comando de todas as coisas. Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Nada foge da sua presença, nada foge do seu controle. Nada, absolutamente nada. Deus é um guarda, como a própria palavra diz, que é o guarda que não toscaneja, isto é, não dorme, não cochila. Ele está de olhos abertos, atentos a tudo quanto nós fizermos. O salmista diz que não adianta ele se esconder de Deus.
Se for lá para debaixo da terra, Deus está. Se for lá para cima, Deus... Em qualquer canto que ele for, Deus está lá. Deus é tão grande, tão maravilhoso, que a palavra de Deus diz que este mundo, essa terra, cabe na palma da mão do Senhor. Então esse Deus é tremendo. Nós não temos como nos esconder do Senhor. Ele sonda-nos até os nossos pensamentos. Se nós não abrimos a boca para dizer nada, para falar nada, mas nós estamos pensando em alguma coisa, o Senhor sabe. Por isso que Jesus ensinou, esse ensino na palavra de Deus, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, que em secreto teu Pai ouvirá. Assim, porque Deus ele está atento a tudo. Não precisamos estar só abrindo, gritando, não. Podemos fazer se quiser, mas Deus sonda até os nossos pensamentos. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus com mais um cântico, o hino 310, que tem como título Quem Salva é Jesus. Quem salva é Jesus. Fora Jesus, não vai achar salvação em ninguém. Deus concedeu ao Filho tudo isso. O centro é Jesus. Ele é o centro de tudo. Eterna Igreja que espalha a santa luz, proclama aos pecadores, quem salva só Jesus. E salva é só Jesus, quem salva é só Jesus. Proclama aos pecadores, quem salva é só Jesus. Aos presos, algemados, no mundo que seduz, revela a esperança, quem salva é só Jesus. Quem salva é só Jesus, quem salva é só Jesus. Pela esperança, quem salva é só Jesus. Não há salvação a não ser em Jesus. Só Jesus salva. Atrai os que perdidos, muito longe estão da cruz. Vai dizer aos desgarados, quem salva é só Jesus. Quem salva é só Jesus. Quem salva é só Jesus. Vai dizer aos desgarrados, quem salva é só Jesus. Só Jesus salva, mais ninguém. Só. Então, Jesus é o centro de tudo. Então, você tem que estar concentrado, a sua mente tem que estar concentrada em Cristo. Jesus deixou bem claro para mim e para você: sem mim nada podeis fazer. Então, sem Cristo você não pode fazer nada. Absolutamente nada. Então, Cristo é o centro. Então, clama por Jesus, só Jesus. Hino 301, o único Salvador. Nós já sabemos, esse título já nos leva a ter certeza. Quando fala o único Salvador, é Jesus. Não tem outro Salvador, não. Então, o único Salvador é Jesus. Igreja do Senhor, proclama com fervor, quem salva é só Jesus. Todos fazem ouvir, insistem em repetir, quem
nós não há poder. Quem vem ao mal vencer, quem salva é só Jesus. Vão tentar viver com Deus sem renascer, quem salva é só Jesus. Lei não dá perdão, traz morte e maldição, quem salva é só Jesus. Cristo os bens estão da plena redenção, quem salva é só Jesus. Vem dos altos céus, é Cristo dom de Deus, quem salva é só Jesus. Ele é quem livra os réus, tornando os filhos seus, quem salva é só Jesus. Só Jesus salva, mais ninguém. O Pai chamou, mas entregou o Filho para nos salvar. Igreja do Senhor, proclama com fervor, quem salva é só Jesus. Por esse extremo amor que tem ao pecador, louvemos a Jesus. Louvado seja Deus, Ele deve ser louvado. Hino número 214, convite e aceitação. Se receber um convite de Cristo, aceite, senão você se perde, viu? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ouço meu Senhor dizer, tuas forças débeis são, nada podes merecer, eu te dou a salvação. Que Senhor Jesus, venho como estou, pois sem nada merecer, teu sangue me salvou. Sim, eu venho a ti, Senhor, tua graça receber, infinito é o teu amor, sem limite o teu poder. Que Senhor Jesus, venho como estou, pois sem merecer teu sangue me salvou. Pela fé em ti, Jesus, recebi perdão e paz, tua graça lá na cruz, a minha alma satisfaz. A ti, Senhor Jesus, venho como estou, pois sem nada merecer, teu sangue me salvou. Não estou em aflição, tu em mês consolador, quando exposto às tentações, meu auxílio e protetor. A ti, Senhor Jesus, venho como estou, pois
pois sem nada merecer, teu sangue me salvou. Maria Amaral, que Deus te abençoe ricamente, com toda sorte de bênção, você e sua família. Lá na glória cantarei tua eterna salvação, culto ao trono renderei meu louvor e gratidão. Ti, Senhor Jesus, venho como estou, tu na cruz me salvou. Amém. O sangue de Jesus, vertido ali na cruz do Calvário, este sangue nos salvou. Este sangue, ele foi derramado para nos justificar. Pecadores, mas Deus chamou antes da fundação do mundo para ser povo de exclusiva e propriedade sua. Também nos chamou para ser santo e irrepreensível na sua presença em amor. Também nos predestinou como filho de adoção. E ele chamou, ele passou para Cristo, Cristo nos justificou pelo seu sangue. E o Espírito Santo nos selou. Este selo é uma garantia que nós chegaremos até aquele dia que Cristo voltar para levar a sua igreja. Se já não tivermos morrido antes, mas se morrermos, morreremos em Cristo. E seremos ressuscitados. Nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade e aí subiremos para os céus com Cristo. Aqueles que estão mortos ressuscitarão. Quem estiver vivo nem morre, vai ser uma alegria tremenda aqueles que não morrer na hora que não estiverem mortos, na hora que Cristo voltar, mas os corpos terão que ser transformados num corpo incorruptível, porque esse corpo nosso é um corpo corruptível, se corrompe qualquer coisa. A tendência do nosso corpo é ir para o mundo, é voltar para o mundo, é a mesma coisa que estava acontecendo quando Deus resgatou o povo do Egito. Eles olhavam para trás e ficavam com saudade do Egito, preferia estar lá na escravidão do que seguir ao Senhor. E muitas vezes nós preferimos as coisas do mundo, dinheiro, as farras, as cachaçadas, as mulheradas, a depravação total, do que estar na presença de Deus, louvando e adorando ao Senhor, santificando-se cada vez mais, se purificando cada vez mais. Como eu falei que o tema da mensagem desta noite, em cima, baseado no texto que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 ao 11, nós teremos como tema da mensagem desta noite, como ser salvo da condenação eterna. Então, Paulo apresenta aqui, você preste atenção, que como é que você poderá ser salvo? Se você não tiver certeza da salvação, então preste atenção, para que você aprenda como é que você vai ser salvo, porque senão você será condenado. Então preste atenção, porque o apóstolo Paulo ele apresenta nestes versículos duas condições básicas para a salvação. Nos versículos de 9 a 11, ele apresenta duas condições básicas, e você precisa aprender essas duas condições, porque senão não será salvo. É muito simples a salvação, mas simples porque está no coração de Deus. A salvação do ser humano ela começa no coração de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito lá no livro de João, no capítulo 3, versículo 16. Tudo começa no coração. Assim como o pecado começa no coração, a conversão também começa no coração. É preciso crer de todo o coração. É preciso crer lá no íntimo do nosso ser que Jesus Cristo é o nosso Salvador.
Mas em seguida é preciso declarar isto com os lábios, ou seja, é preciso testemunhar publicamente. Não existe crente do tipo agente secreto. Todo crente verdadeiro é alguém que crê no coração e não tem receio de declarar com os lábios a fé em Jesus. As palavras de Jesus derivam, isto é, deveriam despertar todos aqueles que têm escondido sua fé. Diz que tem fé, mas é escondido, ninguém sabe. Disse Jesus em Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Para ser salvo da condenação eterna, é necessário tomar duas decisões importantíssimas. Aprenda isto nesta noite e coloque no seu coração. E coloque em prática. Não fique lá guardado sem colocar em prática, não. A primeira decisão é crer de todo o coração. Diz Paulo no versículo 10, na parte A, no começo da parte A, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Diz o autor de Hebreus no capítulo 11, versículo 6, essas palavras que eu acabei de citar. Mas o crer de todo o coração está no versículo 10, na parte A, do versículo 10. E o autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Crer significa aceitar como verdade que existe e que ele enviou Jesus para lhe salvar. Está bem claro lá em João 3,16. Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Aí você vai me dizer, mas Paulo, mas eu creio em Jesus. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo. Eu não estou duvidando que você crê. Agora só que teus atos, aquilo que tu faz, a tua vida diária, na tua casa, na rua, aonde você compra, na escola, o teu procedimento me deixa em dúvida. Porque a palavra de Deus diz que tudo que o homem semear, também colherá. E pelos frutos se conhece a árvores. Como é que você diz que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e esses teus frutos são frutos maus, frutos amargos? Deixa dúvida. Deixa dúvida. A Bíblia diz que todos pecamos, e que o pecado tem sempre castigo. Morte é ficar separado de Deus. Não podemos compensar nossos pecados fazendo coisas boas. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé, e não pelas obras. Uma pessoa pode sempre obedecer à lei, mas se cometer um único crime, terá de cumprir o castigo e terá registro criminal para o resto da vida. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, sua teologia ser boa, tudo que lhe perguntar você responder, mas se você não cumprir com a palavra de Deus, se você não fizer como Davi disse, escondi a tua palavra no mais íntimo do meu coração para não pecar contra ti. Então, se você tem um conhecimento bíblico profundo, por que é que você está pecando? Por que é que você está fazendo coisas que não convém, que a palavra de Deus diz que não convém, e você conhece e você está fazendo? Deus não quer ficar separado de nós, por isso Jesus veio para levar o castigo de todos os nossos pecados. Assim podemos ter nosso registro criminal apagado e voltar a ter um relacionamento pessoal com Deus para sempre, conforme Paulo citou aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Se nós tivermos obediência ao Senhor, teremos um relacionamento com Ele.
Basta aceitar que Jesus pagou o preço por seus pecados e querer ter amizade com Deus. Deus nos ama e criou um plano para salvar a humanidade do pecado. Através de Jesus, Ele é o Salvador. Todos que creem em Jesus podem ser salvos, todos que creem. Mas você precisa dar evidências deste seu crer. Qualquer pessoa pode ser salva. Jesus pagou por todos os pecados. Basta crer e confessá-lo como Salvador para ser salvo, conforme Romanos 10, 9 e 10, que nós lemos. Só que só será salvo aquele que Deus escreveu o nome dele no livro da vida do Cordeiro, livro que está lá em Apocalipse. Aqueles que estão fora do livro, não for escrito o nome deles, esses não serão salvos, serão lançados no inferno. E no final, quando Cristo voltar, pegar-se-á inferno com todos que estão lá, o diabo e todos os seus seguidores serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Como Deus nos ama tanto e não quer que nós pereçamos, isto é, morramos, passando uma eternidade longe dele, ele decidiu enviar o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar e pagar o preço pelos nossos pecados. A dívida que nós temos com o Senhor é muito grande. Não tínhamos condições de pagá-la de maneira alguma. Mas Cristo veio para pagar a dívida. Todo aquele que acredita naquilo que Jesus disse, acredita na sua morte e ressurreição. E isso é suficiente para restaurar o seu relacionamento com Deus. O preço já foi pago. Para essas pessoas, a morte espiritual não vai acontecer. A morte espiritual não acontece para aqueles que creem em Cristo e obedecem. Segunda decisão: confessar Jesus como Senhor, de acordo com o versículo 10, na parte B. Você tem que crer no seu coração, mas tem que abrir a boca e confessá-lo como Senhor. Se alguém confessa publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, diz João em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 5. Ainda diz João no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus, aleluias. Confessar é declarar com a boca. Abra a boca, fale de Jesus, não é falar mal não. Fale de Jesus para os outros. Diga que Jesus é o Salvador, sem ele ninguém tem como se salvar. Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Confessar é declarar com a sua boca que você rejeita o pecado e que agora Jesus é o seu Senhor e é o Senhor da sua vida. Esse é um ato muito importante, porque confirma que você realmente acredita que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Seja um Sadraque, Mesaque e Abednego, que não negou o nome de Deus, não dobrou os seus joelhos diante da imagem de Nabucodonosor, preferiu ser jogado na fornalha de fogo, mesmo que Nabucodonosor vai aumentar 7 vezes, me parece que é aí 7 ou 10 vezes, às vezes eu me atrapalho, mas eles podem jogar. E Nabucodonosor, se Deus de vocês quiser salvar, salve. Ele disse, sobre isso nós não te responderemos, ó rei. E preferiram ser jogados na fornalha de fogo. E o que aconteceu com eles? Nabucodonosor mandou que os seus serventes, os seus servos, jogassem os 3. E quando eles jogaram os 3, eles morreram. Com o calor era tão grande, eles morreram só para jogar. E quando olharam lá para dentro, eles se assustaram. Jogaram 3 e tinha 4. Quem era o quarto homem? Deus, Cristo, o Salvador, que estava com eles. E eles saíram da fornalha intactos, não queimou, não chamuscou nem os pelos, nem o cabelo. E Nabucodonosor deu um testemunho ali verdadeiro. Quando você confessa que Jesus é seu Salvador, você está dizendo a Deus e ao mundo que não quer mais viver preso ao pecado e longe de Deus. Agora Jesus é seu amigo e seu objetivo de vida é agradar a Deus. Com a ajuda de Jesus você vai se esforçar para o lugar e se livrar do pecado e viver de maneira certa. Tente dizer isso por palavra sua, abandonar o pecado e viver para Deus.
Quando de fato cremos na palavra de Deus, esta palavra que é fiel e digna de toda aceitação, é uma espada de 2 gumes que penetra no mais íntimo, na medula, no corpo, dividindo alma e espírito. Quando de fato cremos na palavra de Deus, haveremos de recebê-lo como Salvador, que é o passo inicial para iniciar um relacionamento com Deus. Esta atitude nos levará a compreender e amar ainda mais a sua palavra. Uma confissão autêntica é sempre acompanhada de uma disposição para obedecer a Deus. Não adianta ler a Bíblia apenas para aumentar o conhecimento e, no entanto, viver uma vida totalmente diferente da palavra de Deus, viver uma depravação total, dando mau testemunho. A própria palavra de Deus nos adverte a respeito desta atitude. Em Tito, capítulo 1, versículo 16, lemos assim: confessar que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovadas para toda boa obra. Se você confessa com a boca, mas as suas obras são desta maneira, elas são reprovadas por Deus para toda obra que você intentar fazer. Leia Tito 1, capítulo 1, versículo 16, que você vai ver com cuidado isso. Confessar a Cristo é viver de acordo com a sua palavra. É o único meio para a salvação, conforme os versículos 9 e 10 de Romanos, que nós lemos e estamos concentrados nesta mensagem. Veja mais o que Cristo falou sobre essa atitude. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Amém. Louvado seja Deus. Mateus 10, 32 a 33. Aquele que negar a Cristo aqui na terra, quando Cristo vier, é para banir da sua face todo aquele que desobedece à sua palavra, todo aquele que prefere servir a Satanás do que a Deus, que nega o Senhor diante dos homens. Ele vai vir com vingança e vai banir todos esses da sua face e levará somente a sua igreja, aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, para ser povo de exclusiva propriedade do Senhor. Uma vez salvo, quem confessa a Cristo se torna um adorador e o adora em espírito e em verdade. O que você precisa fazer para ser salvo nada mais é do que crer de todo o coração em Jesus e confessá-lo. Creia e confesse. Por que você diz que crê em Cristo e tem vergonha de dizer que era um crente? Tem vergonha de pregar a sua palavra? Que crer é esse? Desse jeito até o diabo crê. Você precisa confessar diante dos homens, crer nele e confessar com o seu coração e com a sua boca diante dos homens. Reconhecer suas falhas e querer mudar. As coisas erradas que fazemos machucam a nós próprios e as pessoas à nossa volta. Nós machucamos muitas pessoas pelas coisas erradas que fazemos. A Bíblia também diz que nossos erros trazem morte e condenação eterna. Está registrado em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Finalmente, amados, vocês que estão conosco e vocês que estão ouvindo depois, assistindo essa live, para você ser salvo da condenação eterna, basta crer em Jesus como seu Salvador. Não há nada que você possa fazer para merecer a salvação, porque Deus oferece de graça. Basta aceitar esse presente de coração. Se você realmente quer ser salvo, você já está no bom caminho. Isso significa que Deus está lhe chamando. Jesus disse que ele é como uma pessoa que está batendo a porta de sua casa. Se você
abrir a porta, ele vai entrar e trazer salvação. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Deus te abençoe, Aritânia Souza, e você e toda a sua família. Maria Amaral também, que Deus abençoe a todos. A única coisa que você precisa fazer para receber a salvação é crer em Jesus. Mais uma vez eu repito, mas eu creio em Jesus, mas as suas obras, os seus atos, não são atos de quem crê em Cristo, não. Porque a palavra de Deus diz que pelos frutos se conhece a árvore. E os frutos de alguém que está enxertado na figueira, que é Cristo, esses frutos são frutos bons. Um pé de limão não pode dar uma manga, que é gostosa. E uma manga que é gostosa, o seu fruto, não vai ter sabor de um limão azedo. Pelos frutos se conhece a árvore. Enfim, devemos confessar a Cristo antes que seja tarde demais. Não deixe para reconhecer o poder de Deus após a morte física. Confesse-o enquanto é tempo. Depois que você morrer, não adianta mais. Pode chorar, pode se rasgar de orar, não adianta mais. Tudo tem que acontecer enquanto está vivo. É você. É você que tem que confessar a Cristo. É você que tem que se arrepender dos seus pecados. É você que tem que voltar-se para o Senhor, pedir perdão a Ele, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, conforme Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 10 e 11. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, conforme o versículo 9 de Romanos que lemos. Assim, para aceitar Jesus como Salvador, você precisa crer e confessar. Você pode aceitar Jesus agora mesmo, em qualquer lugar, onde você estiver. Você pode confessar a Cristo com sua boca. Aceitar Jesus como seu Salvador é um compromisso para a vida toda, mas não precisa ficar assustado. Você não está sozinho. Quando você aceitar Jesus como Salvador, você recebe o Espírito Santo de Deus no seu coração. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele vai lhe guiar e ajudar durante toda a sua vida, mesmo quando você não se sente. Ele vai lhe ajudar. Você pode olhar, mas eu não estou sentindo, não estou vendo nada. Não se preocupe com isso. Creia simplesmente no Senhor. Deus nunca vai lhe abandonar. A palavra de Deus diz que mesmo que uma mãe abandone um filho, isso era no Antigo Testamento, que hoje jogam até no lixo. Mas a palavra de Deus diz lá que mesmo que uma mãe abandonasse o filho, mas o Senhor não nos abandonaria. Portanto, para você ser salvo da condenação eterna, basta crer de todo o coração e confessar Jesus como Senhor. Faça isso. Não rejeite o evangelho da salvação. Amém. Louvado seja Deus. Creia e confesse. Pregue a palavra de Deus. Quando nós entramos no reino de Deus, nós temos uma missão. A primeira coisa que nós temos, como diz a nossa confissão de fé, no Catecismo Maior, a primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Louvar a Deus é a resposta e gozá-lo para sempre. E qual é outra coisa que nós temos a fazer quando entramos no reino de Deus? Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém o que não crê será condenado. Ide e pregai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que esta palavra encontre guarida no seu coração e que você faça como o salmista Davi. Esconda a palavra no coração, mas não deixe aí escondida como muitos pegam uma Bíblia no Salmo 91, abre, bota uma fita no meio e bota num estante. Fica lá envelhecida e cheia de poeira. Não. Pratique a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe cada um ricamente e continue abençoando. Cantaremos mais um cântico para encerrar nossa reunião de oração, que é o cântico do Novo
Inário 368, despedida. Louvado seja o Senhor. Despedida. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, a chegada dos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde pelo seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Amém, louvado seja Deus. Que Deus abençoe aí ricamente meu amado irmão e pastor Valdemir e sua esposa Rosana. Que Deus abençoe toda a família ricamente aí, com toda sorte de bênçãos, e continue firme e forte, pregando a sua palavra, ministrando, cumprindo com a ordem do Senhor, ide por todo mundo. Como acabamos de ouvir neste canto, Deus nos guarde pelo seu poder e pelo seu amor. Somente Deus pode fazer isso. Então, por isso que nós devemos deixar as futilidades da vida e nos voltarmos para Deus, para fazer a sua vontade. E que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, que vocês tenham uma noite maravilhosa, um sono reparador. E que, se for da vontade do Senhor, que todos nós amanhã amanheçamos novamente vivos, ouvindo, falando, vendo, andando e com todas as condições de obedecer tudo aquilo que Deus colocar em nossas mãos. Tudo aquilo que é espiritual se refira à sua palavra, ao seu reino e também às coisas que nós temos responsabilidade aqui nesta terra. Que Deus abençoe a todos, tenham uma noite maravilhosa, um sono reparador, em nome de Jesus. Aquele abraço, até quando pudermos ver visivelmente. Louvado seja Deus. Glória seja o Senhor. Amém.